Esse texto vai falar do nascimento de Jesus, vai falar ali dos pastores, dos anjos, vai falar de que Jesus é apresentado ao templo, vai falar do menino Jesus no templo, enfim. Esse capítulo 2 vai narrar esse início de tudo. Eu queria então aqui ler com vocês o capítulo 10, versículo 10 e 12. Que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém, gente? Aqui nós estamos num momento onde os pastores, nós temos a representação aqui deles, talvez, chegando, aliás, vendo o anjo, e o anjo então vem dizer para eles sobre a promessa, o nascimento da criança, né? Como esse anjo tinha falado com Maria, já tinha falado com José, agora ele fala para esses pastores. Esses pastores então eles vão até o menino onde ele estava, e aqui então nós começamos a ver esse novo tempo, essa nova página sendo escrita, não somente na história, mas na vida de cada um que decidiu ir até Jesus. Cada ser humano, cada mulher, cada homem, cada criança que decide caminhar até o menino Jesus tem a possibilidade de escrever uma nova história. Amém ou não? Essa é a narrativa da graça e do Evangelho. Esta é a história de Jesus, aquele que veio e se apresentou para a humanidade, para que todos aqueles que chegassem até Ele pudessem então ter uma nova história. E talvez você tenha buscado isso na sua vida. Talvez você está buscando isso na sua vida. Uma mudança. Não dá mais para viver da forma que você está. Você quer mudar, você quer retomar uma caminhada com Deus. Talvez seja essa a sua busca. Esse final de semana, eu estive lá em Seringueiros, como eu falei, e no sábado eu fui visitar um rapaz, lá na linha. Esse rapaz, há 1 ano e meio, ele passou por uma briga muito terrível, a qual deixou ele em coma por 20 dias. Por causa, ele estava no bar, ele teve uma discussão com um menino que ele conhecia desde quando nasceu. E esse menino então pegou uma faca para tentar atacar eles, ele se defendeu e foi para sua casa, passando 3 dias. Esse menino, era um menino, um jovem, chamou mais 2 amigos. Esses 2 amigos entraram na casa dele à noite. Ele estava na casa, bêbado, porque ele bebia todo dia. Ele está sentado no sofá, já prestes a ir dormir, acabado de jantar. E esses 2 rapazes entraram na casa dele, deram um pontapé na porta, quebraram a porta. Ele estava com seu filho de 6 anos e com a sua esposa. E aí esses meninos, esses 2 rapazes e o menino entraram, ficaram com um caibro desse tamanho e bateram nele. Bateram, até eles perceberem, olharem e ver que ele estava caído, praticamente morto. Esse homem foi resgatado, ele teve 8 fraturas no crânio, ele inalou muito sangue e vômito e foi para o pulmão, ficou 20 dias em coma. Ele é um milagre de Deus. E eu fui lá conversar com ele, contando a história para mim. Ele tem uma dificuldade para andar desse lado aqui, na mão, devido às pancadas. Resumindo a história, lá no hospital, ele entendia que ele precisava de uma nova história na vida dele. Porque a esposa dele era aquela esposa que todos os domingos ela ia à igreja, ela orava na sua casa, ela de joelhos, ela buscava e orava para que Deus levasse o esposo dela para perto de Jesus. E ele sempre fugia. Ele falava que quando ela convidava ele para uma igreja, vamos no estudo, alguma coisa, ela dava um estudo e ele pegava a moto e ia para o bar beber. E aí, encontrando no hospital, ele começou a lembrar disso, e então ele
contando que ele ouvia, ele estava em coma, mas ele ouvia de muito distante vozes assim, ele não se mexia, mas ele ouvia de longe vozes que falavam. E aí ele falou que no momento ele percebeu que alguém tocou nele e falou, viu, acorda. E acorda. E aí ele falou que ele conseguiu abrir um olho só de um lado, e aí ele viu um ser, e esse ser falou para ele assim, você não vai morrer agora. Não é o seu tempo, você ainda falta cumprir algumas coisas. Mas para isso eu quero colocar a mão sobre sua cabeça. Ele contando que... Aí esse ser perguntou, eu posso colocar a mão na sua cabeça? Ele falou, pode. E aí essa mão foi até a cabeça, ele disse que era uma mão assim, meio que de fogo e quente. E quando pôs a mão na cabeça dele, ele sentiu o corpo dele, deu um arrepio no corpo dele. Ele sentiu esse arrepio, ele sentiu algo no corpo dele. E a partir dali, 3 dias depois, ele começou a reagir novamente no hospital, E a primeira visão que ele teve na cama dele, no pé da cama dele, de joelhos, foi o pai dele orando e chorando. O pai está agradecendo a Deus porque o filho tinha reagido. E a partir daí, então, ele se recuperou, está em processo ainda, faz 1 ano e meio, e ele decidiu viver uma nova história na vida dele, mais uma história com Jesus. E quando eu vi essa história, eu me lembrei de Paulo. Paulo lá naquele caminho para Damasco, lembram? Paulo, ele era quem? Paulo era o cara que matava homens e mulheres que diziam que cristãos. E Paulo naquele caminho, Paulo se encontra com Jesus, Jesus fala com ele, e ele cai do cavalo, e depois dali, uma nova história é escrita na vida de Paulo. Esse Paulo se torna quem ele é até hoje, um dos maiores plantadores de igreja que a Bíblia relata, um homem que deixou grandes ensinos para a gente. Todos aqueles que vão até Jesus e se permitem ser abraçados por Jesus, vivem uma nova história. Amém, gente? E é esse ponto que eu quero que você repita nesse mês de dezembro, no Natal. Eu sei que talvez você já está pensando nas festividades do Natal, do que fazer, os parentes que você vai receber, ou o lugar que você vai viajar, você já está nessa euforia toda, e é legal isso, é bacana, é gostoso esse tempo, mas o Natal não pode ser apenas comida e presente. O Natal não pode ser apenas comprar, gastar dinheiro, dar presente, comprar presente, comida, não pode ser só isso. O Natal tem que ser algo que mexa com a gente, que nos faça mover para um novo rumo, uma nova história. E é nessa perspectiva, então, que eu quero que você pense se há necessidade, ou se você tem pensado em viver essa nova história na sua vida. Se 2025 para você será algo diferente. Alguém já dizia, né? Não tem como você querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. E talvez o primeiro passo que você deve dar é rumo a Jesus. Compreender Jesus, estar com Ele, aprender a perceber Jesus, aprender a ouvir Jesus, conhecer este homem, este menino que morreu e nasceu. Então, o nascimento de Jesus, gente, é um marco que redefine épocas, redefine histórias, transformando completamente a maneira como a humanidade enxerga o tempo, o poder e o amor de Deus. E se você lembrar, Jesus não veio como um rei, porque os judeus esperavam Jesus como Davi, um rei, um cara poderoso, um cara com exército, alguém que fosse dominar o império e fosse libertar o povo. A esperança daqueles homens na época era alguém que chegasse com todo o poder do mundo para destruir tudo. Esse era o desejo. Mas Jesus veio de uma forma simples, humilde, nasce numa manjedoura. Ele prova que o maior poder do universo, não está em ter poder, mas na simplicidade e na entrega de si mesmo. Eu quero que você perceba o impacto que essa nova página, que essa nova história tem na sua e na minha vida e como ela pode transformar o presente.
Algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que até hoje muda, transforma vidas e histórias. Como a história que eu acabei de citar. Então, pensando nisso, eu quero que você guarde no seu coração 3 princípios. Primeiro, o Deus que age na simplicidade. Semana passada eu falei sobre esse tema, simplicidade, já aprofundei mais ele. Mas eu quero que você perceba que Jesus, ele nasce em Belém. Belém é uma cidade pequena, sem destaque nenhum. Belém é uma cidadezinha lá que ninguém dava nada para ela. Era uma cidade que ninguém queria morar. Vamos pensar assim. Pense numa cidade de Rondônia que você jamais moraria. É lá. Belém é pior que aquilo lá que você está pensando aí. Então Belém é uma cidade insignificante. E lá Deus escolhe colocar o seu filho, uma cidade pequena. E ele foi colocado na manjedoura. Esse cenário humilde que Jesus nasce contrasta com as expectativas humanas de grandeza. A expectativa humana de algo grande, algo tremendo. E aqui então nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes nós esperamos que Deus se manifeste em nós em momentos grandiosos ou espetaculares. Uma coisa gigante, enorme. No entanto, Deus, ele se revela nas pequenas coisas. Talvez no vento, no silêncio. Em uma palavra, Deus ele age em pequenos gestos de amor, em uma palavra de conforto, em uma porta que se abre em silêncio. E aqui o ensino para nós é valorizarmos momentos simples. Valorizar momentos simples. Esse momento que eu citei para vocês, desse rapaz, foi um momento simples. Sentado numa mesa, tomando um café, ele contando a história. Ele contava a história, ele se emocionava, ele chorava porque ele percebia, ele via, estava vendo o que Deus estava realizando na vida dele. Algo muito simples. Um momento que edificou a minha vida. Mas se eu estivesse ali sentado pensando em outra coisa, pensando nos meus problemas, pensando nas minhas demandas, eu jamais ia perceber Deus na vida daquele homem. E a nossa vida ultimamente, talvez não seja a sua realidade, mas de muitas pessoas. Estamos com tantas demandas que nós não conseguimos mais prestar atenção num diálogo, numa conversa. É tudo rápido, é tudo corrido. Eu falo isso porque por muitas vezes isso acontece comigo. E isso é algo tão ruim, porque você está demonstrando para o outro que você não está nem aí porque está falando. Você está ali por educação. Sabe? Estou aqui por educação. Fala aí, fala aí. Vai falando. Mas uma nova página nos desafia a olharmos para os momentos simples. E o Deus que valoriza e exalta momentos simples é o que nos ensina a cultivar os pequenos gestos com o próximo, para aprendermos a não cultivarmos grandes expectativas que podem gerar em nós frustrações. Quantos aqui de vocês se frustraram com pessoas? Não levante a mão, apenas pense. Quantas pessoas passaram pela sua vida que lhe frustraram porque você criou uma expectativa dele ou nela? Fulano, agora vai. De repente, não acontece o que você imaginava e você se frustra. Porque nós jogamos expectativas muito altas nas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, gente. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Porque se você lê e você estuda a Bíblia, você se aprofunda nela, não é qualquer coisa que te falam que vai mudar você. Você se torna alguém com conhecimento. Então, por isso que, quando eu digo isso, tudo que eu falo aqui, eu quero que vocês estudem, pesquisem sobre isso. Porque eu posso falar besteira aqui. Eu posso trazer um ensino para vocês que não tem nada a ver. Porque eu sou um ser humano fraco e falho.
Eu desafio você a ter essa vida de discípulo de Jesus, de leitura, de conhecimento de Deus. Porque aqui nós estamos falando sobre Deus, aquele que é perfeito. Eu desafio você então a não viver frustrações ou a minimizar as frustrações na sua vida e você celebrar os pequenos momentos, os simples momentos. Que você possa cultivar no teu coração, que você possa ter esses momentos na sua história, com as pessoas que você vive, com seus amigos, com a sua família. Coisas simples, simples. Se você puder fazer uma viagem lá para Dubai, vai. É um gesto simples, né? Mas se não der, você pode ir ali em Cacoal, no shopping, talvez. Que é bom, gente. São gestos simples. Ou você sair de casa e poder ir lá comer um espetinho na feira, lá no Genival. É bom o espetinho, né? É um momento gostoso, né? Ou você ir ali na praça, ali, ver a decoração de Natal, a qual a Bia participou. Ficou muito legal. Então, são momentos que nós precisamos cultivar e procurar fazer mais. Momentos simples. Simples, simples. Primeiro princípio. Segundo princípio para você. O Deus que redefine liderança. Jesus nasce em Belém, uma cidade pequena e sem destaque. Aliás, perdão. Jesus, ele veio, né, nessa cidade, ele não veio como um rei que conquista, mas como um servo. Essa liderança de Jesus foi demonstrada por meio do amor e sacrifício. Você vai lembrar lá da ceia do Senhor, naquela mesa, como está essa mesa, não era igual essa aqui, né? Mas naquele momento da ceia, Jesus estava com seus discípulos e antes dele servir o pão e servir o vinho, ele faz o quê? Faz o quê, gente? Ele lava os pés dos seus discípulos. Tanto que Pedro fala, não lava não. E aí Jesus repreende Pedro. E Jesus então lava o pé de todos os discípulos. E depois serve. Mostrando o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Mostrando o que é ser de fato um homem segundo o coração de Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde a liderança é frequentemente associada a controle, a poder. Nós somos sempre tentados a ter controle de todas as coisas, gente. É ou não é? Você e eu, nós somos tentados a controlar tudo em nossa vida. Ter controle, ser poderoso em todas as coisas. E esse desejo de poder sutilmente inunda nosso coração de tal forma, a partir de palavras, reações. E o problema é que quando esse sentimento, ele fica tão enraizado no nosso coração, que eu quero mandar até em Deus. A minha oração não é mais uma oração que seja feita segundo a tua vontade, Deus. Mas a minha oração é, Deus, faça isso. Eu determino que o Senhor faça isso. Deus faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Nós precisamos apenas confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus redefine a forma de liderar para nos tornarmos mais parecidos com Ele em nossas relações, demonstrando empatia, demonstrando compaixão, sensibilidade, equilíbrio, respeito. Quando nós não conseguimos viver essas qualidades em nossos relacionamentos, nós nos tornamos pessoas chatas, pessoas sem sal, sabe? Aquelas pessoas que querem mandar em você em todo tempo. Já teve essa relação com pessoas assim? Tudo que você fala, a outra pessoa quer ensinar você. Não, pera, eu não quero que você me ensine, eu quero que você me ouça. Apenas isso. Sabe essas pessoas? Ou então, aquela pessoa que não sabe receber uma discórdia, por exemplo. Se alguém discordar dela, ela já surta, já perde o equilíbrio, já perde o respeito.
Ou aquela tipo de pessoa que não tem sensibilidade de entender o momento de falar as coisas. Ah, falei, acabou. Pá, falei, já era. Sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Conhece pessoas assim, não? Eu sempre digo que essa palavra, eu nasci assim, vou morrer assim, é uma palavra que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho, ao contrário disso, ele transforma. Aquilo que eu era, eu não sou mais. Eu posso ser transformado. Então, viva esse equilíbrio, viva essa sensibilidade, compaixão, o Deus que redefine a liderança. Talvez na sua casa o seu papel seja mais um papel de um líder rancoroso do que de pai. Talvez na sua casa você é mais um líder que quer mandar na sua esposa do que um companheiro que ouve, que tem sensibilidade de compreender com equilíbrio. Como é que é as suas relações com as pessoas? Coisas da sua casa. Pense aí com as pessoas que moram com você. Como que você vive com elas? É você que manda e acabou? A minha palavra é a última, acabou? Não consigo ouvir coisas contrárias porque eu já perco o equilíbrio? Ou como é que é? Então, uma nova história, uma nova página passa por esse teste de saber a minha função, o meu papel como discípulo é aqui, é na minha casa, é no meu trabalho. A minha relação com as pessoas é baseado no primeiro e segundo mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Aprenda a ter equilíbrio nas suas falas, aprenda a ter sensibilidade quando você estiver com alguém, em nome de Jesus. E um terceiro princípio que eu deixo para você é o Deus conosco. A encarnação de Cristo trouxe Deus para perto de nós. Ele coincide com nossas dores, desafios e alegrias. O que é encarnação, gente? É o Deus que surge na humanidade como em um corpo humano, em um corpo como o nosso. Essa encarnação de Cristo é um dos mistérios mais sublimes da fé cristã. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não apenas herdou a forma humana de ser, mas Ele escolheu experimentar nossas dores, nossas alegrias, nossas limitações e desafios. Quando eu vejo para Jesus, por isso que aquela série The Chosen me chamou muita atenção. Porque a série de The Chosen, quem assistiu aqui? Essa série, ela traz um Jesus com sentimento muito parecido com o nosso. O Jesus alegre, o Jesus triste. O Jesus que brinca, que dá risada, conta piada. O Jesus mais humano. O Jesus que chora, que sente a dor. E esse Deus conosco, o Emmanuel, nesse Natal a gente ouve muito isso, né? O Emmanuel, o Deus conosco. Ele revela um Deus que não está distante, mas profundamente envolvido em nossa realidade. E saber que Deus está conosco nas situações muda a maneira como enfrentamos a vida. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Quando nós entendemos que Deus está conosco, isso transforma a nossa perspectiva sobre os desafios da vida. Não importa quão difícil seja a situação, Ele está presente. Nas alegrias, celebrando conosco. Nas nossas lutas, fortalecendo-nos. E nos nossos erros, oferecendo perdão. Amém, gente? Esse Deus que está perto, esse Deus que está junto, esse Deus conosco, essa nova história, essa é a primeira página do nosso recomeço com Deus. É esse Deus que não está distante, é esse Deus que está perto. Então, como está a sua história de vida hoje? Sabe, se você está feliz hoje,
Ele está feliz com você. Se você está enfrentando lutas hoje, Ele está com você nessas lutas também, te fortalecendo. Se você errou, ou está errando, Ele te oferece o perdão todos os dias, quando as misericórdias dele se renovam sobre você. É esse Deus conosco. É por isso que nós estamos aqui mais um domingo, terminando o ano, mais um ano, celebrando ao Senhor como igreja. É por isso que você está aqui, é por isso que você decidiu viver uma fé, é por isso que você decidiu viver essa caminhada rumo a Cristo. Assim como esses pastores rumaram a Cristo, direcionaram a Cristo, você decidiu fazer isso também. E você está nesse caminho. E se você está nesse caminho, entenda que Jesus te dá uma página em branco para você escrever. Mas eu quero deixar um desafio para você. Isso é até uma história. Mas é tão real essa história, que a página que Deus te der para você escrever, que você não escreva nada. Mas deixe Deus escrever ela para você. Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se submeta a isso. Porque quando você deseja, como esses pastores, ir até Cristo e viver essa verdade do nascimento, você deve entender o seguinte: que vai haver momentos. Alguém assustou ela. Vai haver momentos que você vai ter que deixar de lado algumas coisas. Vai haver momentos que Deus vai dizer: olha, pare com isso. Pare de fazer isso. Pare de falar isso. Mude o rumo. Vai ter momentos que Ele vai falar isso. Mas vai ter momentos que Ele não vai falar. Vai ficar em silêncio. Cabe você confiar que Ele está fazendo. A vida com Jesus. Aqui eu quero concluir com você. A vida com Jesus marca um novo capítulo que redefine a história e a humanidade. Ele nos ensina que Deus, Ele vive uma liderança baseada no amor. É um Deus que está conosco. E é um Deus que viveu na simplicidade. Por isso, o Natal nos lembra que é tempo de viver a simplicidade na vida, o amor incondicional ao outro e a confiança plena em todas as situações. Que nesse Natal você possa lembrar disso. Se você passou o ano inteiro, você está aqui agora, e você ainda não conseguiu se entregar por completo a Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Há tempo e sempre haverá tempo. Se você reconhece que você precisa ser transformado ou transformado, eu quero desafiar você a vir até Jesus, entregar sua vida a Jesus e começar o novo ano com uma página em branco, aonde não é você que vai escrever a história, mas é o próprio Deus. Talvez você está aqui essa noite e você tem buscado de Deus um novo direcionamento para a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero fazer essa entrega com você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe,
e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.